amigos da UCEAV. Vamos dar continuidade aos nossos estudos a respeito das orientações que nós recebemos do plano espiritual, dos nossos mentores, a respeito do nosso cuidado pela Terra. Porque além de nos dar as informações a respeito da evolução da alma, da evolução do princípio inteligente, eles também nos trazem mensagens dizendo da importância que tem o nosso cuidado pela Terra, por tudo que há na Terra, pela natureza, por toda a criação. Então, que Jesus nos acompanhe nesse momento, que a espiritualidade possa nos orientar, nos acompanhar, nos intuir, e a cada um que ouvir, que assistir esse vídeo também, que possa tocar o coração, né? Que os nossos mentores consigam transmitir através desse nosso vídeo as suas mensagens para que alcance mais pessoas, né? Para que alcance a todos que têm interesse por esses assuntos e que essa mensagem se espalhe. Gratidão ao alto, gratidão ao UCEAV, a nossa casa, que em breve retornará às suas atividades com a graça de Deus. Então, dando continuidade aos nossos estudos a respeito do que os mentores falam para a gente, sobre o cuidado que a gente deve ter com a terra, com a natureza, porque tudo o que existe é o que nos sustenta, é o que nos mantém, é o que nos traz a vida, que mantém a nossa vida, né? E no livro Os Mensageiros, Aniceto fala para André Luiz, a gente estava falando a respeito disso no último vídeo, sobre o tanto que os seres humanos exploram impiedosamente as criaturas e a própria vegetação, sem o menor respeito, sem o menor cuidado, né? O tanto que, para que a alimentação seja mais saborosa, quanta coisa é feita, né, contra essa natureza, contra os animais. E aí Aniceto segue dizendo para André Luiz, né, que os homens, eles exploram as criaturas inferiores, ferindo todas as forças benfeitoras da vida, né? São ingratos, nós, os seres humanos, somos muito ingratos para com as fontes do bem, as fontes que nos mantêm. E isso tudo atendendo que as indústrias ruralistas, muito mais pela vaidade e pela ambição de ganhar. Então, por causa dessa ambição desenfreada, por causa da vaidade, muitas vezes, quanto mal é feito à natureza, quanto mal é feito à vegetação, quanto mal é feito aos animais, para que ele seja mais gordo, para que ele seja mais forte, para que ele produza mais leite, para que procrie mais, para que ponha mais ovos. Quantos aviltes nós, os seres humanos, porque não adianta a gente pensar assim, eu não faço isso. Quem faz é o dono da galinha, né? Então, ele é que mantém a galinha acordada 20 horas por dia para forçar essa galinha a pôr 4 ovos num dia ao invés de um só, porque o natural é uma galinha pôr um ovinho por dia, né? Eu não sou criadora de galinha, já tive na minha infância, papai tinha umas galinhas, eu adorava as galinhas, né? E para o meu pai não matar as galinhas, eu pegava e fugia com as galinhas para ele não pegar. Então, elas punham um ovo por dia, eu não me lembro muito bem, eu acho que nenhuma delas acho que punha 2 ovos por dia. E, no entanto, as granjas mantêm elas acordadas e comendo 24 horas com o pescoço assim preso no comedouro para que elas comam, e ali tem hormônio, tem tudo, para que elas produzam mais ovos, tudo com o quê? Com o intuito de maior faturamento, né? Para que os ovos sejam maiores, para que os ovos sejam mais vistosos, então mais hormônio, mais isso, mais aquilo, tudo contra a vida dessas galinhas. Então, uma galinha que normalmente viveria, 10 anos, numa granja ela não dura 4. E no fim ela tá tão esfrangalhada, tá tão acabada que ela não serve para mais nada. Então ela é posta para o matadouro.
Então, assim, é desumano o que se faz na produção. Então, se nós pudermos escolher comer só ovo de galinha caipira, a gente já vai estar ajudando, porque vai diminuir, né? Então, de que forma a gente pode ajudar? Essa é a pergunta, né? Aí eu não crio galinha, eu não faço isso com a galinha, mas se eu consumo esses ovos sem avaliar a procedência desses ovos, de uma certa forma eu estou colaborando. Então, se eu der mais ênfase a escolher melhor a proveniência desses ovos, então eu estou fortalecendo um outro tipo de cuidado com esses animais. Eu estou favorecendo mais as galinhas que são criadas soltas, e assim com relação a tudo, né? A questão do leite, né? Bom, todo mundo sabe, né? A questão do leite é crítica, a gente já até falou num vídeo anterior. Bom, e aí Aniceto segue ainda dizendo para André Luiz que a gente precisa, que eles, do plano espiritual, precisa nos ajudar a aprender a amar a Terra, amar essa Terra de uma maneira que a exploração seja através da cooperação, né? Que não é explorar desordenadamente, mas valendo-se da cooperação desses animais, dessa vegetação, né? Sem os recursos do extermínio. Olha, lá, né, nos Mensageiros ele fala a respeito disso, de não exterminar os animais, para a gente ter benefícios, para a gente se alimentar. Então a gente vê em várias menções dos espíritos mentores essa questão do não se valer da carne, não se valer do alimento animal, né? Tem tanto recurso no vegetal. Eu entendo que é super difícil, gente. Olha, eu sei que não para quem gosta muito de carne, eu sei que não é fácil deixar, mudar o hábito, mas é como uma pessoa que decide parar de fumar. Eu imagino que deve ser tão difícil quanto, né? Difícil parar de fumar, porque se torna um hábito. Hábitos são difíceis de serem mudados, mas podem ser mudados. Então, para uma pessoa que fala para o outro assim, para de fumar, acho que ela pode pensar assim, como seria para mim parar de comer carne? Fácil? Não. Aí eu acho que fica mais fácil entender a situação do outro, né, no hábito de fumar, no hábito de beber. Então, hábitos são difíceis de serem modificados, né? Então, ele segue falando nisso, né, que quando os seres humanos já tiverem entendido que a fauna pode ser nossa amiga e pode ser somente utilizada em termos de comparação e não de extermínio, que os matadouros vão deixar de existir nesse formato que eles existem e vão se transformar em locais de cooperação, onde o homem vai atender os seres animais, os seres inferiores da criação, os nossos irmãos menores, e eles vão atender às nossas necessidades, mas sem essa brutalidade, esse desamor com o que é feito atualmente, né? E Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, né, ela diz o seguinte, que esse programa de cooperação já nos foi ensinado por Jesus, né, o sublime ecólogo. Ele já trouxe essa informação para a gente e que atualmente as coisas estão num estado tão perigoso, né, de exploração, esse estado de coisas que nós estamos vivendo, que ele pede, e através dos espíritos, através dos mentores, vem sendo feito essa solicitação de amor à natureza, né? E pedindo para preservá-la, né? Abençoar essa natureza, que ele próprio se utilizou dessa natureza, mas ele se utilizou abençoando, protegendo, né? Ele se utilizou da natureza, mostrando para a gente técnicas de utilização sem essa exploração desumana, né? Sem amor, né? Sem amor. E ele trouxe para nós esse exemplo e nos diversos discursos
que ele deixou para a gente e as realizações que ele também fez, ele inundou a nossa história de exemplos, né? E estabelecendo bases para um reino de amor e harmonia entre nós e os reinos, né? Vegetal, os reinos vegetal e animal. Então, tudo isso para viver o quê? Uma vida mais plena, sem dores, sem sofrimento, sem apreensões. Então, tudo isso, Jesus já nos dizia há 2021, mais ou menos, anos. E ainda, né, no livro O Ideal Espírita, que é a psicografia do Chico e de diversos espíritos, André Luiz trazia para a gente a mensagem seguinte, que como nós somos usufrutuários do universo, a gente precisa entender e saber que cada ação nossa tem uma consequência. E se essa ação é contrária a essa natureza, então a gente vai acabar arranjando sofrimento. Então todo esse mal que é feito, essa brutalidade, essa crueldade com os animais, nós estamos todos interligados, então elas voltam para nós. Como é que a gente pode querer viver num mundo de paz e de harmonia e de serenidade se os seres humanos não tratam dessa forma os irmãos menores, se os humanos não tratam a natureza dessa maneira, né? André Luiz já dizia isso lá para trás. Então, assim, tudo que há uma ação, há uma reação. É uma coisa que a gente sabe dentro do espiritismo e em qualquer situação da nossa vida. Se você faz uma força para lá, é natural que haja uma força para cá. Então, se nós tratamos com crueldade os outros seres da natureza e a vegetação, como que a gente pode esperar que não haja crueldade na nossa sociedade, né? Então, a gente precisa, ainda de acordo com André Luiz, tirar essas lições de amor e de perdão da natureza, né? Que a gente precisa tirar da natureza essas lições de respeito, né? E de perdão que a natureza nos dá a todo momento. Você poda uma árvore, aparentemente seria uma coisa agressiva, e ela brota mais bonita ainda. Esse é o maior exemplo de perdão que existe, né? E a gente precisa entender que somos todos interdependentes, né? Que a gente não pode viver em paz sem construir a paz do outro. Como é que a gente pode querer, né, paz para nós? E todos nós temos uma função específica nessa criação. Todos nós temos uma função específica em cada local que nós estamos colocados, né? Então, nós existimos, os seres humanos, para colaborar com o progresso da criação, com a evolução das criaturas, né? E nós todos precisamos ter disciplina. Sem essa disciplina, sem um método amoroso em nossos atos, a gente não vai conseguir chegar à luz, a gente não vai chegar à paz, à harmonia. Então precisa haver disciplina. André Luiz ainda nos diz que nós somos valorizados pelas leis divinas. Nós somos valorizados, mas nós valemos o preço das nossas ações em qualquer atividade onde nós estejamos colocados. Então, nós valemos, veja bem, nós valemos o preço das nossas ações, onde quer que nós estejamos. Então, quanto é que nós estamos valendo? Quais são as nossas ações? Então, não adianta a gente dizer, mas eu não mato o boi. Mas enquanto houverem pessoas que comam, né, se sirvam dos animais para se alimentar, alguém tem que matar. Então, é uma forma indireta de estar participando dessas mortes,
desse extermínio. Ah, mas eu não derrubo árvore. Mas se você não economiza o papel, se você não economiza a madeira que você usa, se você não opta por coisas alternativas, você derruba a árvore, sim. Você só não está com o machado na mão, mas está derrubando. Então, assim, qual é a nossa participação em tudo o que está acontecendo? Não adianta a gente dizer, ah, mas eu não estou provocando aquela enchente. Mas se eu estou utilizando as coisas que a empresa faz sem um mínimo de economia, de não desperdício, usando só o necessário, será? Eu estou colaborando. Então, são reflexões que os nossos mentores estão nos pedindo para fazer. São reflexões que os nossos mentores estão colocando aqui para a gente poder facilitar essa passagem para o plano de regeneração. Como que a gente vai chegar no mundo de regeneração desse jeito? Sem respeito, sem amor, não é? Essa era a nossa mensagem para hoje. Gratidão a todos, gratidão por ouvirem, gratidão por participarem e muita gratidão por aqueles que fizerem um pouquinho de reflexão a respeito desses assuntos. Gratidão.